Olá! Bem, alguma vez pararam para pensar como é que a eletricidade chega, sem falhas, até a nossa casa? Pois é, hoje vamos mergulhar nos números de uma das gigantes que fazem essa magia acontecer, a Taesa. Vamos ver o que os resultados dela para 2025 revelam sobre o futuro da energia aqui no Brasil. Mas antes de entrarmos nos números, é fundamental ter uma noção da escala, da dimensão do que estamos a falar. A Taesa é basicamente isto, uma teia gigante de aço e energia que corta o país de ponta a ponta. É ela que garante que, quando carregamos no interruptor, a luz, bem, acende. É, sem exagero, a espinha dorsal da nossa rede elétrica. Então, vamos lá. O que é que a Taesa faz exatamente? Porque, para percebermos de onde vêm os lucros, primeiro temos que entender qual é o papel dela, o papel fundamental que ela desempenha em toda esta rede. Ok, a melhor analogia é esta. Pensem na Taesa como se fossem as autoestradas de eletricidade. A empresa não gera a energia, não é uma central elétrica. O que ela faz é construir e gerir as supervias, as grandes linhas que transportam essa energia desde onde é produzida até chegar perto das cidades. Sem eles, a energia ficava, literalmente, parada na fonte. E aqui está um vislumbre da máquina por dentro. Calma, não se assustem com todos estes nomes e caixinhas. O ponto principal aqui é perceber a complexidade disto tudo. Gerir 44 concessões diferentes, olha, é como ser uma maestra de uma orquestra gigantesca, onde cada um dos músicos tem de estar perfeitamente afinado para que a música, ou neste caso a energia, flua sem qualquer interrupção. Certo, agora que já temos uma ideia do que eles fazem, vamos ao que interessa, os números. Como é que foi o desempenho financeiro da Taesa na primeira metade de 2025? Vamos ver. Mas antes de saltarmos para os valores, um ponto muito importante. Vamos focar-nos nos resultados que eles chamam de regulatórios. E porquê? Simples, são estes números que nos mostram o desempenho real, o dia-a-dia da operação de transmitir energia, sabe? Sem todas aquelas complexidades da contabilidade. É a visão mais limpa e direta do negócio. Vamos começar pelo topo, pela receita. A empresa faturou nada mais nada menos que 1,22 mil milhões de reais. E olha, um crescimento de 5,5% pode não soar assim explosivo, mas para uma empresa deste tamanho, desta estabilidade, isto é um sinal muito, mas muito saudável de crescimento consistente. Mas a história fica ainda mais interessante quando olhamos para a rentabilidade. O EBITDA. Já vamos falar sobre o que é isto. Subiu 7,2%, chegando a 1,03 mil milhões. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a empresa não está só a faturar mais, ela está a ser mais eficiente em transformar essa receita em lucro. É um sinal de uma gestão muito apurada. Então, o que é este tal de EBITDA? Pensem nele como o motor do negócio. É uma métrica que mede quanto dinheiro a operação principal da empresa, que é transportar energia, está a gerar, isto antes de descontar juros, impostos e outras coisas. É basicamente o indicador mais puro da saúde operacional da empresa. Pois é, os números são realmente impressionantes. Mas a pergunta que fica é, como é que a Taesa conseguiu chegar aqui? Bem, a resposta está em dois fatores-chave que explicam este sucesso todo. O primeiro grande motor, investimento. E investimento pesado. A Taesa aumentou o seu CAPEX, que, para simplificar, é o dinheiro que eles investem em novas construções e em melhorias na rede existente, aumentou em mais de 105%. Ou seja, eles não estão a brincar em serviço. Estão a construir o futuro da rede num ritmo, uau, alucinante. E só para termos uma ideia visual do que isto significa, olhem só para este salto. O investimento simplesmente mais do que duplicou em relação ao ano passado. A mensagem aqui é claríssima. A Taesa não está a jogar à defesa. Pelo contrário, está ao ataque, a expandir a sua infraestrutura de uma forma muito, muito agressiva. Mas gastar dinheiro, convenhamos, é a parte fácil. A outra metade da equação, e se calhar até a parte mais impressionante disto tudo, é a eficiência. Porque não basta construir. Como é que eles estão a gerir a rede que já existe? A resposta está num indicador com o nome um pouco técnico, parcela variável. Mas a ideia é simples. Pensem nisto como uma espécie de penalidade ou uma multa que a empresa paga quando há falhas na rede. Portanto, quanto mais baixo for este número, melhor, porque significa que houve menos interrupções. E a Taesa conseguiu reduzir esta multa em quase 74%. Isto é o que se chama de excelência operacional pura e dura. Estou a investir mais e, ao mesmo tempo, a tornar a rede muito mais fiável.
Ok, então a empresa está a crescer, está a ser mais eficiente, fantástico para eles. Mas e para quem investe na empresa? E os acionistas? Como é que este sucesso se traduz em dinheiro no bolso? A resposta está aqui, bem à nossa frente. Quase 488 milhões de reais. Foi este o valor que a empresa distribuiu aos seus acionistas, só na primeira metade do ano. Este é o retorno direto, o resultado concreto do bom desempenho da empresa. E o mais impressionante talvez seja isto, uma frase retirada do próprio relatório da empresa. A política da Taesa é simples e muito poderosa. 100% do lucro líquido regulatório é distribuído aos acionistas. Isto cria uma ligação super direta e transparente. Se a empresa vai bem, o investidor ganha. Ponto final. Certo. Vamos então fazer um resumo, juntar todas estas peças do puzzle. No final de contas, o que é que esta análise ao desempenho da Taesa em 2025 nos está a dizer? A imagem que fica é muito clara. Primeiro, a Taesa é uma peça absolutamente fundamental na infraestrutura do Brasil. Segundo, teve um desempenho financeiro muito forte nesta primeira metade de 2025. Terceiro, está a investir de forma super agressiva na expansão. Quarto, a eficiência operacional está em níveis impressionantes. E, por fim, os acionistas estão a ser recompensados com a totalidade dos lucros regulatórios. É um ciclo virtuoso. E tudo isto leva-nos a uma reflexão final. Este investimento maciço da Taesa não é só sobre os lucros da empresa. No fundo, é sobre construir uma rede de energia mais forte, mais robusta e mais fiável para o Brasil inteiro. E por isso, a grande questão que fica no ar é: o que é que estes movimentos todos significam para o futuro da energia para todos nós? Talvez estejamos a assistir ao início de uma nova era para a energia no país.